li uma vez uma frase que você falou que quando você foi se casar, você falou para sua esposa que você tinha um amante, que era arquitetura. Então, assim, é mais ou menos essa a relação? Você se divide muito entre o trabalho e a família? É verdade, é verdade. Eu acho que fui muito feliz nessa época. Eu sempre gostei de ser assim, muito verdadeiro nas coisas que eu fiz. E eu achei que seria uma covardia com ela se eu não fizesse essa confissão. Tá certo? E eu sempre fiquei em dúvida se eu faria ou não, ou deveria ou não e tal. Mas depois disse, olha, não vai ser justo, tá certo? Não fazer esclarecer, né, a história. Aí, quando nós estávamos realmente marcando o casamento, eu disse para ela exatamente isso, senhora, preciso de fazer uma confissão. Ela disse, como assim? Eu disse, olha, uma coisa que eu acho que você não vai gostar muito. Eu disse para ela, eu tenho um amante. Ela disse, mas agora que você vem dizer isso, depois de tantos anos, nós tínhamos 11 anos de namoro e noivado. 11 anos depois você vem me contar uma coisa dela, mas você conta, como é o nome dela e tal, essa coisa, todo mundo pergunta. Assim você mata uma do coração. O nome dela é arquitetura. Ah, você quer me matar, essa coisa, você está brincando comigo, isso olha, é muito mais sério do que você imagina. Tá certo? Eu disse, por quê? Por causa dessa dona arquitetura, você vai sofrer um bocado. Você não vai me ver em casa às vezes de noite, eu não tenho hora para almoçar, então eu vou ser um ausente por muito tempo às vezes em sua vida. Eu já cheguei a levar 11 dias trancado no escritório. E qual é a relação da família? Não, as pessoas, a família aceitava ela. Meus filhos aqui, levou uma época que eu tinha escritório em 3 estados. Eu tinha Salvador, Recife e Londrina, no Paraná. Então eu vivia no avião, para cima e para baixo. Naquela época não se usava tanto computador, nós trabalhávamos com fax. Então eu ia no avião com a pranchetinha, projetando, onde eu chegava e passava um fax para o escritório, mandando desenvolver e tal. E assim era. Chegava no escritório de Londrina, desenvolvia algumas coisas lá, deixava lá, voltava para Recife e ficava nesse vai e vem. Então, eu fiquei tão dividido depois entre Londrina e Recife, que às vezes eu levava uma semana aqui em Salvador e o resto do mês entre Londrina e Recife. E um dia, tem um filho meu que é arquiteto, que é Frank Caramelo. Um dia eu cheguei em casa, ele tinha 18 anos de idade, mais ou menos. E eu cheguei à noite e viajava na mesma noite. Tá certo? Então eu fui na cama para dar um beijo nele, ele olhou para mim e fez: pai, você namora aqui? Não entendi ainda, né? Olha, aquilo para mim foi assim um fim. Aí eu já fui no avião na viagem pensando em vender o escritório lá de Londrina. Então acabei de Londrina, acabei de Recife e fiquei só em Salvador, por causa desse questionamento que ele me fez. Eu acho a melhor coisa que eu fiz. É porque também trabalho não é tudo, né? A gente tem que dividir às vezes um pouquinho. Aí aprendi muita coisa com isso. Você descobre que muita coisa por amor, muita coisa porque você gosta, muita coisa porque é pelo desafio. Por exemplo, eu acho que eu sou movido pelo desafio, por descobrir coisas novas, tá certo? Mas também tem muita coisa que é vaidade, mas só com o tempo você descobre depois. Quer dizer, não é pelo dinheiro, não é pelo ganho em si, não é pelo... a profissão, ela inibria a gente, tá certo? E o sucesso, digo assim, que ela traz, ela conquista, né? Ela é sedutora. Sucesso é sedutor. Envolve, ele toma, ele compromete. Chega uma hora que você não sabe onde termina você, onde começa a sua profissão, as suas obrigações, a sua responsabilidade. Você acaba ficando por conta do trabalho, da arquitetura e tudo isso. Muitas pessoas, quando você fala assim, arquitetura, imaginam ambientes internos, né? Agora, você faz grandes trabalhos, faz empreendimentos imobiliários, residenciais, lojas, bancos. Exatamente. Por quê? Assim, qual é a diferença? E por que a escolha por coisas até maiores do que uma decoração, um ambiente interno? Essa pergunta sua ela é longa, a resposta não é longa, mas vamos tentar abreviar. É o seguinte, você ao fazer arquitetura, lógico que a primeira arquitetura foi muito simples. Tudo que o homem queria era um abrigo. Tá certo? Então antes ele não fez, ele procurou uma caverna e se abrigou. Mas depois ele tentou personalizar a caverna dele. Tá certo? Fez aquelas pinturas rupestres e tal. E
tentava ver, ou escolher uma outra caverna melhor, por isso ou por aquilo, ou que tivesse essa ou aquela facilidade, ou que ele se sentisse mais protegido dos animais, ou disso, daquilo. Então, tinha todas essas necessidades da época. Então, depois ele resolveu, ele próprio, ou juntando pedras, ou fazendo isso ou aquilo, ele construir um espaço onde ele se visse melhor atendido, mais confortável. Então, tudo começa com esse espaço menor. Só que quando você começa a conviver em sociedade, na hora que você foi criado os agrupamentos, não mais aldeias, mas as grandes aldeias que são as cidades, tá certo? E surgiram as novas atividades. Então você tem atividade de trabalho, você tem atividade de entretenimento, você tem... Então tudo isso foram necessitando de grandes espaços para muita gente ao mesmo tempo, tá certo? Então daí começou a se pensar numa arquitetura maior, em espaços maiores, em estruturas mais complexas, tá certo? Foi a necessidade também, imagino. Exatamente. Então aí vem a grande arquitetura, tá certo? E essa arquitetura ela é apaixonante, porque cada vez, aquilo que eu disse, cada vez os problemas vão ficando maiores, os desafios são maiores, e você quer resolver esses desafios, tá certo? E assim nós saímos da arquitetura, ou da organização espacial, daquele espaço individualizado para os grandes espaços, para as grandes construções. E é apaixonante. É, né? O que é que você pensa, o que é que você busca na hora que você está desenvolvendo um projeto? Assim, o que é que você quer tirar dele? Qual é o resultado que você quer alcançar? São muitos fatores. Eu fico às vezes me perguntando coisas assim desse tipo. Mas o que você faz primeiro? Tá certo? Foi uma das respostas para o Google, nós lemos outro dia. E a pergunta era mais ou menos essa, digamos assim, o que você faz primeiro? É a criação ou a estrutura? É isso ou aquilo? Quer dizer, na realidade você pensa tudo em conjunto. Você não pode, digamos assim, particularizar só uma coisa para depois fazer outra. Quer dizer, a depender do que seja o projeto, por exemplo, um grande projeto, então eu sei que eu preciso de grandes espaços, eu preciso de fluxo, então eu tenho que pensar em acessibilidade, eu tenho que pensar em estrutura, como é que eu cubro esses vãos, como é que eu executo esses grandes espaços. Determinados espaços necessitam de uma boa acústica, então você tem que pensar nessa questão acústica, isolamentos térmicos, em cargas térmicas, porque esses grandes espaços quase sempre precisam ser refrigerados. Então, como é que você faria? A questão hoje da sustentabilidade, você não pode pensar nada que não esteja envolvido com sustentabilidade. Enfim, são tantos fatores que entram numa composição de um projeto desse, e você tem que estar concebendo, organizando e pensando em todos eles, quer dizer, atender todas essas necessidades e exigências. E por trás delas todas tem a maior. Ou seja, você tem sempre um patrão, tá certo? Que lhe determina que existe um custo final, um valor máximo, e que você tem que trabalhar dentro daquilo que está ali, e todo o projeto tem que estar resolvido e viabilizado dentro de um determinado valor.